As mandiocas da burra cresceram tanto que para arrancá-las da terra precisavam de 3. Ela lavou as mandiocas em água corrente e as colocou para moer. No grande dia de fazer a farinha, era como um ritual. Toda a vizinhança se reunia na casa de farinha para trabalhar junta. Enquanto conversavam, riam e dividiam o peso e a beleza da vida simples. A primeira que chegou foi a burra. Trouxe lenha, acendeu o forno e, enquanto a chapa esquentava, limpou o chão com o cuidado de quem sabia que certos trabalhos alimentam não só o corpo, mas também a memória. O cavalo foi descascando a mandioca com uma faca velha. O boi foi ralando e ela torrando com o rodo de madeira. E assim seguiam, conversando e rindo debaixo do teto de palha, como se naquele lugar o tempo passasse mais devagar. Depois chegou o burro, que era apaixonado pela irmã da burra, mas ainda não tinha coragem de se declarar. "Bom dia, minha irmã. Onde está a sua irmã?" perguntou ele. A burra sorriu de lado e respondeu: "Minha irmã já vem. Mas por que me chamas de irmã, se não tens coragem de te declarar para ela?" Burro abaixou os olhos sem jeito. "É que eu tenho medo de falar besteira", respondeu envergonhado. O boi e o cavalo caíram na risada. "Vai conquistá-la hoje, homem. Ela é doida por você." O burro, atrapalhado como sempre, coçou a cabeça e perguntou: "E por que você não me ensina a conquistar ela? Sou meio ruim para essas coisas." A burra riu com carinho. "É muito fácil. Pega umas rosas e diz: 'Meu coração por você bate igual dente de alicate.' Deixa eu te mostrar como se faz." Então, a burra pegou uma rosa de uma planta ali perto, ajoelhou-se diante do burro e disse com toda a emoção, exagerando de propósito para ele entender: "Meu coração por você bate igual dente de alicate." Mas, naquele mesmo instante, a irmã chegou. E o que os olhos dela viram foi suficiente para ferir seu coração de uma vez só. Ela viu a própria irmã ajoelhada diante do homem que amava em silêncio. Viu a cena sem ouvir explicação, sem entender a intenção, sem dar tempo ao coração de respirar. E há dores que, quando chegam de repente, não esperam explicação. Apenas machucam. Sem querer entender, deu as costas e foi embora, ferida e cheia de nojo daquilo que pensou ter visto. "Não é nada disso que você está pensando, minha irmã", gritou a burra desesperada. Com o coração apertado, ela se virou para o cavalo e para o boi e pediu: "Digam a ela que eu só estava ensinando ele a conquistar ela." Os dois trocaram um sorriso satisfeito e não disseram uma palavra. E às vezes, uma única palavra dita na hora certa pode salvar uma vida inteira de sofrimento. Mas eles escolheram o silêncio. Depois daquele dia, a irmã da burra nunca mais voltou. Viviam em terras vizinhas, separadas por um rio. A distância entre as duas não era tão grande no mapa, mas dentro do peito parecia enorme. O rancor foi crescendo no coração da irmã ofendida e ela já não queria nem ouvir o nome da outra. O cavalo e o boi, que sabiam de toda a verdade, ficaram calados, observando com estranha satisfação como a relação de duas irmãs se destruía com os anos por causa de um mal-entendido que poderia ter sido desfeito em poucos segundos. A irmã da burra vivia prometendo: "Um dia vou levantar um muro bem alto nessa beira de rio, para nunca mais ver a cara da minha irmã." Mas do outro lado do rio, a burra marrom nunca deixou de se lembrar da irmã mais velha. Lembrava de quando brincavam juntas, de quando passavam dias sem se ver, e quando se reencontravam, corriam uma para a outra de braços abertos, chorando de saudade. Lembrava das risadas, da cumplicidade, dos dias em que pareciam inseparáveis. E era isso que fazia tudo doer ainda mais. Perder alguém que a gente ainda ama é uma dor silenciosa, que vai envelhecendo dentro da gente. Amanhecia e anoitecia com esses pensamentos e nada se resolvia. Um dia, apareceu um homem em suas terras. Tinha cabelos longos, barba comprida, roupas simples e gastas de tanto caminhar. Trazia no rosto uma humildade serena, como se carregasse paz até no jeito de andar. Aproximou-se com gentileza e perguntou: "Tem trabalho?" "Sou carpinteiro." A burra não pensou duas vezes. Levou-o até a beira do rio e disse: "Está vendo a terra do outro lado? É da minha irmã. Levante um muro bem alto aqui, para que eu nunca mais veja ela." O carpinteiro olhou em silêncio para o rio, para uma margem, para a outra.
como se enxergasse muito mais do que a burra estava dizendo. Depois começou a juntar madeira na beira do rio, mas, antes, falou com calma. Não posso trabalhar com a patroa por perto. Saia por 3 dias e, quando voltar, meu trabalho estará pronto. Ela concordou e foi embora. Passaram-se os 3 dias. Quando voltou, encontrou o carpinteiro descansando com a obra pronta. Mas não era um muro, era uma ponte. Uma ponte linda, firme e perfeita, ligando a sua terra à terra da irmã. Ao ver aquilo, a burra se encheu de raiva. Inútil. Por que você fez uma ponte? Eu pedi um muro. Não está vendo que eu queria separação e não união? Mas enquanto gritava e o carpinteiro permanecia em silêncio, do outro lado já vinha a irmã da burra atravessando a ponte. Não vinha com raiva, não vinha com dureza. Vinha correndo, chorando, com os braços abertos, como quem passou anos tentando sustentar o orgulho, mas nunca conseguiu arrancar o amor do peito. Minha irmã querida, eu sabia que você ainda me amava. Você construiu essa ponte para eu vir te ver. Eu te perdoo, minha irmã. Ao vê-la se aproximar daquele jeito, todas as lembranças voltaram de uma vez. Vieram as cenas da infância, os reencontros cheios de saudade, os dias em que comiam no mesmo prato, os segredos, as promessas de que jamais se separariam. Vieram as dores que nunca cicatrizaram e o amor que nunca morreu. A emoção tomou conta do coração da burra, e naquele instante, ela percebeu que tinha sofrido por anos carregando uma ferida que poderia ter sido curada com um abraço. Então também abriu os braços, correu em direção à irmã. Abraçaram-se sobre aquela ponte e choraram juntas, como 2 crianças que finalmente se reencontravam depois de muito tempo perdidas. Choraram tudo o que não disseram, tudo o que não ouviram, tudo o que o orgulho impediu e tudo o que o amor ainda guardava. Naquele abraço, o rancor começou a ir embora. Naquele choro, o peso de tantos anos começou a se desfazer, e as 2 saíram dali mais leves, mais livres e mais inteiras do que tinham sido em muito tempo. Depois, a burra se virou para o carpinteiro, com os olhos cheios de gratidão e vergonha. Me perdoe pelas palavras duras. O Senhor não construiu só uma ponte. O Senhor reconstruiu uma família perdida. Quanto eu lhe devo? Quero pagar em dobro. O carpinteiro sorriu com mansidão. Meu trabalho é de graça e é para todos. A burra, com o coração tocado, perguntou: então me diga pelo menos o seu nome, para que eu possa me lembrar do Senhor para sempre. Ele colocou a mochila no ombro e, antes de partir, respondeu: meu nome é Jesus, e desapareceu como por encanto. Assim também é a vida. Quantas vezes o orgulho, o silêncio e um mal-entendido afastam pessoas que, no fundo, ainda se amam. Às vezes passamos anos carregando uma dor que poderia ser curada com verdade, humildade e perdão. Porque o rancor pesa no coração, mas o perdão liberta.